Eu tive uma experiência em março do ano passado, que foi ser repórter de campo no Brasil e Marrocos, que foi transmitido no canal do Galvão, no canal GB. E aí, assim, acabou que durante o jogo a gente tiveram alguns problemas técnicos lá e eu não acabei fazendo nenhuma entrada. Mas no final do jogo eu tive a incumbência de falar ali com 2 jogadores, depois que o Brasil perdeu para o Marrocos, logo depois da Copa do Mundo. Uhum. E aí ali eu entrevistei o Rodrigo Casemiro, mas eu tive muita dificuldade. Eu falei, cara, muito difícil se falar depois de uma derrota. E acho que isso é algo que você já fez várias vezes na vida, mas naquele dia ali em 2014 foi especial, né? Eu entrevistei o Júlio César e o Davi Luiz depois do 7-1, né? Então... Você imagina o que não foi aquilo. E assim, eu me lembro que na época o Vitor trabalhava na CBF. Vitor, que hoje trabalha com o Ronaldo, então, Vitinho. Ele era assessor de imprensa Vitor Rios. E, cara, realmente estava todo mundo ali... Atônito, né? Ninguém sabia o que ia fazer. Era um monte de barata tonta, assim, né? E eu me lembro que a primeira possibilidade de entrevista era o Bernard. Cara, aí eu chamei o Vitor e falei, Vitor, não sei se foi a FIFA que selecionou, enfim, eu falei, Vitor, não traz o menino. Não traz porque ele não pode ser o rosto do 7-1. Esse menino está começando a carreira agora. Se for ele o primeiro entrevistado após a pior derrota da história do futebol brasileiro, dentro de casa, no estádio que ele joga, na cidade que ele vive, talvez ele não se recupere nunca mais, cara. Sim. Ele não pode ser o primeiro, nem que ele fale depois, mas ele não pode ser o primeiro. O Vitor concordou comigo, eu falei, cara, qualquer um dos jogadores mais experientes você tem que trazer. Não, ele falou, não, concordo, tal. Aí trouxe o Júlio César e o Davi, eu não me lembro a ordem, se foi primeiro o Júlio, depois o Davi, ou primeiro o Davi, depois o Júlio. Mas enfim, até isso você tem que ter um pouco de preocupação. Não, e naquele momento que é tudo muito rápido também que acontece. Eu tava arrasado também. Sim, pô, imagina. Óbvio. Todo mundo tava arrasado, triste, mas alguém tem que ter um pontinho de discernimento ali. E eu sabia que se viesse o menino, ia acabar com a vida dele, cara. Porque primeiro ia ser uma entrevista ruim também. Sim, tem ele isso talvez também. não tivesse nem conteúdo ainda para explicar aquilo. Tava começando. Hoje o Bernard falaria muito mais sobre uma derrota do que era 10 anos atrás. E eu acho que precisava de alguém com peso para falar ali, alguém que representasse a seleção brasileira, né? Não podendo ser o técnico, porque eu acho que deveria ser o técnico primeiro a falar no caso desse, mas outros atletas também. Então foi isso, assim. E aí cara, mas não é fácil fazer. Eu, como repórter, eu vou te dizer que uma das minhas maiores dificuldades é sempre essa entrevista de intervalo ou pós-jogo, assim. Eu sempre acho muito difícil. É difícil pra caramba. Na maioria das vezes eu sempre acho muito difícil você não ser óbvio, você também não incomodar o entrevistado que está acabando de sair de um jogo, cabeça ou está no quente. intervalo de um jogo de cabeça quente, muitas vezes frustrado por uma derrota importante, ou muitas vezes eufórico com uma vitória importante e não vai conseguir raciocinar direito, mas assim, nesse caso é até menos pior. Porque o que ele falar tá valendo, é felicidade, alegria, vitória e tal. Mas na derrota é muito difícil você não incomodar o entrevistado. E a função do repórter não é incomodar. Você pode cutucar, dependendo do que for o caso, de tentar arrancar a melhor resposta. Mas você não pode ser inconveniente, eu acho, né? Não, com certeza. Mesmo, até porque mesmo se for... quando tem uma... Assim, mesmo num 7-1, em que claramente estava todo mundo com raiva, espumando de ódio, né? A torcida, os espectadores, os telespectadores, tá todo mundo arrasado, mas com raiva, né? Claro. Que é o sangue de todo mundo, é normal isso. Mas você ali... Você não deve ser inconveniente nem apontar o microfone como se fosse uma arma, né? Então, é um balanço difícil de fazer. Eu sempre, em muitos jogos, com 40 minutos do segundo tempo, já me dava um desespero, cara. Eu falava, meu Deus, o que eu vou perguntar? O que eu vou perguntar? Como eu vou levar essa entrevista? E na TV aberta, o nosso tempo é muito pequeno. Então, você tem a chance de uma pergunta, na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, você tem a chance de fazer uma pergunta com o coordenador já falando rápido, 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 devolve, 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 não estoura. Então, tudo isso você tem que equilibrar ali na balança, sabe? Você tem que ser direto, objetivo, você não pode ser inconveniente e você tem que tentar arrancar uma resposta minimamente interessante, não óbvia, né? Então, para mim, sempre foi uma dificuldade, Não fique chateado por ter tido essa dificuldade, realmente, cara, eu falei ali, cara, pô, beleza, é um amistoso e tal, mas
que eu vou perguntar pro Casemiro agora que o Brasil perdeu pro Marrocos? Tipo assim, fiquei pensando. E aí é o que eu falei. Isso aí é elevado à 10ª potência. 20, o Casemiro, uma vez eu tive um bom embate com ele, cara. Foi um embate antes da Copa América, que o Brasil resolveu sediar a Copa América durante a pandemia. Perfeito. E tava aquela discussão se o Brasil deveria jogar ou não deveria jogar, se os atletas estavam querendo jogar, estavam incomodados, não queriam jogar. E ninguém falava sobre, porque o Brasil tinha que jogar um jogo das eliminatórias ainda no Beira-Rio, contra o Equador, se eu não me engano. E ao final do jogo, a grande pergunta não era sobre a vitória do Brasil, era se a seleção brasileira toparia jogar aquela Copa América que estava envolvida numa polêmica absurda, né? Porque o Brasil, todo encalacrado com a pandemia, ninguém querendo jogar a Copa América, ninguém querendo dar atenção à Copa América, já tinha sediado uma Copa América em 2019, por que gastar isso com estádio, enfim. E aí surgiu a notícia de que os jogadores estavam pensando num boicote, não queriam jogar. O próprio Danilo falou recentemente que ele não deveria mesmo ter jogado. Não deveriam ter jogado, então. A verdade é que eles não queriam jogar, mas ninguém queria expor aquilo, né? E realmente não é uma decisão fácil, concordo. Não, com certeza. Envolve muita coisa. E aí, o Casemiro veio falar com a gente. Cara, ele era o capitão da seleção brasileira. E eu, cara, vi a chance de perguntar aquilo que ninguém tinha tido a chance de perguntar. Se a seleção queria ou não queria jogar a Copa América. Sim. E eu falei, Casemiro, óbvio que o Brasil venceu, eu vou te perguntar depois sobre o jogo, mas eu preciso te fazer a pergunta mais importante que todo mundo está querendo saber sobre a decisão de vocês. Vocês querem jogar a Copa América ou não? E aí ele deu uma resposta meio protocolar e falou, mas todos vocês já sabem a nossa decisão. Eu falei, não, desculpa, Casemiro, ninguém sabe a decisão de vocês. Sim. E aí ficou aquele embate ali. Eu lembro dessa entrevista. E foi assim, foi de alto nível, porque ao mesmo tempo ele não queria falar, mas também não... Ele não queria dar a decisão porque talvez ele não tivesse certeza ainda do que todo mundo queria, mas ao mesmo tempo ele não podia dar nenhuma resposta assertiva, sim ou não, porque eles não tinham certeza ainda. E eu tinha que questionar ele ao ponto de tentar arrancar a resposta mais próxima do que era a decisão deles, né? E aí ficou aquilo, enfim. Deu para entender, assim... ele acabou falando um pouco... não houve uma resposta assertiva, assim, sim ou não. Mas deu a entender que eles estavam visivelmente incomodados com a realização da Copa América aqui no Brasil. E assim, mas nem sempre você tem um assunto tão palpitante e um entrevistado que te dê essa possibilidade, né? Perfeito. De fazer uma entrevista assim. Não, a gente vê muito também, às vezes... sei lá, depois de uma derrota da seleção brasileira, depois de algum momento assim, alguns jogadores, às vezes, muito jovens, que nem você falou do caso do Bernard falando, eu acho que aí esse era o momento que esses jogadores podiam ser blindados, né? Aí sim, eu acho que talvez... Claro. O Endrick, o Brasil perdeu agora pro Uruguai, não precisa falar depois do jogo, sabe? Quem tem que falar ali eram os líderes da equipe, enfim.